Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo, o mês de agosto chegou. Que venha a gosto de Deus, como diz aquele meme. Enquanto uns comem bolo em Quixadá, cá estou aqui desejando um pitoco de bolo. Isso mesmo. Vamos iniciando nossa noite com a prece inicial, com a nossa querida Esmeraldinha da terra dos monólitos, seus cabelos loiros da cor do trigo que bate os ventos ventosos. Isabel Martins! Nossa, quase um José de Alencar aqui, nas terras alencarinas, hein, Paloma? Boa noite a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. Que alegria retornarmos nessa quinta-feira. Que possa Jesus nos envolver nesse momento de união, de confraternização dos ensinos do Cristo. Agradecemos, Jesus, por mais esse encontro. Envolve-nos nessa tua luz, esse grupo virtual que se amplia, se amplifica nos lares, nos trabalhos, na rua. Envolve, mestre querida, nossa convidada da noite de hoje, e que possamos juntos fazer as melhores reflexões sobre os ensinamentos que viestes nos dar. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Nosso de dia contador de histórias na estrada e de noite ele é DJ. Inclusive no nosso lar tendo uma tour muito badalada. DJ JP, solta o som. Momento musical. Ligou, pediu, tocou. Mais músicas, mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável. Como folha ao léu, faz-me sentir
mesmo nesta noite de quinta-feira, 1º de agosto, este mês que você piscou, já terminou, já chega o fim do ano com Mariah Carey, todos os especiais de Natal. Isso mesmo. Pegou esse mês, viu uns bró, aí pronto, já acabou o ano. Aí o que você fez? Eu não sei. Mas vamos iniciando aqui nosso mês de agosto, com muito gosto. Vamos receber nossa convidada de hoje com um tema maravilhoso, como diz um programa que eu assisti quando criança, especial. Quem irá apresentar hoje? Ela mesma, a nossa Dora Aventureira, mulher maravilhosa, nossa querida Iraci do Jurídico, que irá apresentar Espírita lê a Bíblia. Conta aí, Iraci. O Espírita lê a Bíblia ou não lê? Olá, boa noite para quem está nos escutando à noite, bom dia para quem nos escutará durante o dia e boa tarde para quem nos escutará à tarde. É uma boa pergunta, né? O Espírita lê a Bíblia? Tem muita gente que não sabe nem o que é Bíblia. Então vamos começar pelo começo, né? O que é a Bíblia? Bíblia. É um livrão grosso, que as pessoas, muita gente anda com ele debaixo do braço, certo? Nossos irmãos evangélicos fazem isso. E o que é a Bíblia? O que é que diz? Bíblia é o significado de livros, né? Vem do grego, certo? E significa livros. E que livros são esses? A Bíblia ela é dividida em duas partes. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes do Cristo. E o Novo Testamento é a partir da vinda do Cristo, certo? Com as suas... o início antes do nascimento, os pais. E os espíritas leem essa Bíblia. E é bom ler a Bíblia? Não é bom ler a Bíblia? O cristão, que é aqueles que acreditam no Cristo, é um livro, como diz Haroldo Dutra, para ser lido com moderação. Porque, inclusive, são não palavras minhas, mas do Haroldo. Ele, numas entrevistas que estava falando sobre a questão da leitura da Bíblia, sobre como ler a Bíblia, ele falou que a Bíblia é um livro muito interessante de notícias de como foi a revelação, como surgiu, certo? Os judeus, os que acreditaram no Deus único, que foi o primeiro povo que acreditou no Deus único, e a sua trajetória histórica religiosa. Porque a Bíblia não é um livro histórico. É um livro que conta acontecimentos com uma visão religiosa. E para os judeus, e aí é interessante que a gente faça essa distinção, os judeus, a Bíblia, ela só tem a parte do Antigo Testamento, né, que é e tem os livros, que é o Torá, que são os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, que traz Moisés, que fala sobre o início. E ela tem esses 24 livros, que é mas é 24 assim. É 24, mas não é 24. Porque eles catalogam, por exemplo, os 12 profetas, que são 12 livros, mas eles consideram um único, certo? Tem os profetas, que são Samuel 1 e 2, que eles consideram um livro só. Reis, que é 1 e 2, eles consideram um. E o mais importante para os judeus da Bíblia é o Torá, que traz as leis, que foi instituído por Moisés. Então, é interessante o espírita conhecer? É. O espírita deve ler a Bíblia? Deve.
na minha opinião. Porque é uma forma de conhecer. O que nós não podemos é pegar os acontecimentos de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e tentar vivê-los agora, hoje, no presente. Sem fazer o estudo. Pegar um mapa, ver como é que a sociedade vivia na época em que foi escrito, como foi escrito, por quê, o que levou, certo, a ser escrito, porque era um sentimento, era contar uma história conforme a visão daquela pessoa, do profeta, daquela pessoa que estava vivenciando toda aquela história, como Moisés. Certo? Então, é essa a diferenciação que a gente tem que fazer quando for ler a Bíblia. E o espírita lê a Bíblia, lê. Tanto é que a federação, agora não, já faz algum tempo, lançou o Evangelho Redivivo, que é o quê? Que é o estudo do Novo Testamento. Certo? Existem autores espíritas que falam sobre a Bíblia. Tem o Haroldo, que fez a tradução do Evangelho segundo Marcos, dos Evangelhos, certo? Com tradução dele. Ele foi lá nos livros hebraicos, com tradução. Tem o Severino Celestino, eu acho, porque eu sou ruim de nome. Ave Maria. Eu já passei tanta vergonha com a história de decorar nome, mas ele também faz um estudo muito sério sobre a Bíblia. Então, nós precisamos conhecer, mas saber ler e saber estudar. E não querer vivenciar coisas, ensinamentos e costumes de 2.000 anos atrás, como muita gente, infelizmente, faz. E o Haroldo cita até a reforma protestante, que foi Lutero, no século XV, XVI, onde ele, numa das entrevistas, não sou eu que estou dizendo, que abriu-se a porta para a leitura da Bíblia, mas não sistematizou, não disse, não informaram para as pessoas que aquilo, o que era a Bíblia, certo? Que mensagem ela nos trazia? Porque a gente tem que entender, quando a gente vai ler alguma coisa, a gente tem que entender como foi feita, em que situação aconteceu aquela mensagem. Isso no Antigo Testamento. E no Novo também. Porque no Novo traz o relato do Cristo, a visita do Cristo ao planeta. E como foi isso? Como é que ele foi? Como é que ele chegou a nós aqui? Tinha Maria, sabe? Até os 30 anos, a Bíblia, o Novo Testamento não traz a história do Cristo na Bíblia. E os 3 anos que ele passou entre nós, pregando, foram maravilhosos. E, basicamente, o Novo Testamento, ele traz isso nos evangelhos. Aí depois tem os Atos dos Apóstolos, aí depois tem as epístolas, vem Paulo contando a história, certo? Da sua conversão, e como, não é nem nas epístolas, mas nos Atos dos Apóstolos. E as epístolas trazem as mensagens de Paulo. Mas as pessoas têm que entender que Paulo estava vivendo lá no início da era cristã, naquela sociedade. E ele estava dando mensagens para aquela sociedade, mas que nós podemos tirar lições para nós.
Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando nós vamos estudar a Bíblia. Porque é importante ler a Bíblia. Mas temos que fazê-lo. E o Haroldo, inclusive, diz o seguinte: nós temos que usá-la com moderação. Saber usar. Entender. Não é só ler aleatoriamente. A Bíblia não é um livro histórico. Ela traz coisas históricas, certo? Contando fatos, mas tem uma lição religiosa. Certo? No Novo Testamento, tem as lições do Cristo, contextualizando as lições que ele quer colocar para nós. E espelhado nesse Novo Testamento, nos evangelhos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata as interpretações do Evangelho, mas é importante que nós leiamos o Evangelho. Certo? Toda pessoa que se diz cristão, certo? É importante ler. Agora, se eu não ler, eu não vou ter salvação. De jeito, pelo amor de Deus. Não. Os muçulmanos não têm Bíblia. Tem o Alcorão, que seria a Bíblia deles. Os hindus têm os seus escritos, certo? Os budistas têm os seus. Cada religião, grande religião, tem os seus livros. Do mesmo jeito que os cristãos e os judeus, que são coisas diferentes. Os judeus até hoje aguardam o Messias e não reconhecem o Cristo como Messias. Mas já no Alcorão, certo? Eles falam de Jesus como um profeta. Então, é a Bíblia deles, não é Bíblia assim no sentido nosso, mas é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, todas essas questões nós precisamos ler, conhecer. Como é que nós vamos falar a respeito se nós não conhecemos? Como é que nós vamos falar sobre as lições do Cristo, de todas elas, se nós não conhecemos essas lições? Mas não é só ler, é estudar. Ler, todo mundo lê qualquer coisa, sabe? As coisas são lidas, são ditas, certo? Mas é estudar sistematicamente. Pegar um mapinha da época, saber como é que era a vida naquela região, como eram os procedimentos das pessoas. É assim que se deve ler a Bíblia, certo? Com o pensamento de que aconteceu lá no passado, há quase 4.000 anos atrás, que eles tinham uma determinada visão e uma determinada evolução espiritual, e nós aqui. Então, é essa visão que a gente precisa ter. Muitas pessoas têm preconceito. Não vou ler a Bíblia, não, eu só vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estude a Bíblia. Tem muitas lições, muitos ensinamentos. Inclusive, tem as obras de Emmanuel, muitas delas, Pão Nosso, eles tratam de versículos do Novo Testamento. Então, ele aborda essas questões, dá uma visão. E como a gente não conhece a fundo, como é que nós vamos entender? Quais as lições que nós vamos tirar? Como é que a gente vai entender Pentecostes? Se a gente não leu como aconteceu, e após isso, quais foram as consequências disso? Como é que se dá a religião, sabe, na época? A religião, como é que acontecia? As pessoas se reuniam para comer, para festejar, e aí os fatos aconteciam. E lembrando que Jesus, um dos últimos atos dele com os apóstolos foi o quê? Vamos jantar juntos, vamos nos reunir, vamos nos confraternizar.
E como entender isso se você não lê, se você não entende e você não faz uma interpretação como deveria fazer? Aí alguém pode dizer, mas Iraci, então é perigoso ler a Bíblia? Não, não é. Muito pelo contrário. Você tem que abrir a sua mente e internalizar o conhecimento. Sabe? Fazer uma leitura com a mente aberta, sabendo o que você vai estar lendo. Sabendo que aquilo aconteceu lá atrás, mas que você pode trazer um ensinamento moral para agora. É um ensinamento moral. E esse ensinamento, você vai ter que ver qual o contexto que Jesus falou em determinados momentos. Quando ele disse, inclusive, que veio aqui, ele não veio derrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Como assim? Assim, veio cumprir a lei? A lei lá do Antigo Testamento. Que dizia que viria o Messias e como viria. Certo? Então, se você não tem esse conhecimento, e aí? Aí você diz, não, mas se eu não ler a Bíblia, eu não vou ser salvo. Não, peraí, não disse isso. Senão, as outras religiões é fora da caridade que não tem. Sabe? Salvação é fora da caridade. E não fora da leitura disso, da participação naquilo. Não, da caridade. E você vai ver em abundância essa caridade com os ensinamentos de Jesus. Com os ensinamentos no seu dia a dia. E como é que você conhece isso? Lendo da Bíblia. Tirando o ranço, o preconceito, sabe? Abrindo a mente e sabendo que a leitura não deve ser feita só. Se você fizer, eu vou estudar a Bíblia. Tudo bem. Mas se arregimente de material, pega um mapa antigo, como eu já disse, pegue como é que funcionava a sociedade, saiba decifrar as entrelinhas, leia escritores espíritas como o menino acabou de dizer, olha, não esqueço, todo Severino Celestino, que ele traz explicações por que é, porque ele é um estudioso da Bíblia, sabe? O Haroldo Dutra também está enveredando por esse caminho de estudar a Bíblia, ir na fonte. Você vai beber na fonte do conhecimento, sabe? E isso é importante. Agora, que Bíblia você vai ler? Aí vai depender. Por exemplo, a Bíblia protestante, ela é um tipo. Ela tem livros. A Bíblia católica tem outros livros. Uma parte é semelhante, a quantidade de livros, e outras não. Porque tem algumas, principalmente no Antigo Testamento, que a Bíblia protestante não reconhece. É diferente da Bíblia católica. Então, são diferentes. Mesma Bíblia é tudo igual. Não, não é tudo igual. E a gente tem que saber disso. Saber das diferenças. Por que esse livro é aceito e esse não é? O que foi que aconteceu? Todas essas questões fazem parte do conhecer e ler a Bíblia. Sabendo que elas são diferentes. E procurar saber por que foi que aconteceu. Aí você vai dizer, por que é que foram incluídos alguns livros? Aí você vai lá em... Como é o nome? Peraí, deixa eu ver aqui. Em o Concílio de Trento. De 1545 a 1563. Ele incluiu, certo? Alguns livros na Bíblia, livros do Antigo Testamento. Quando chegou lá em Lutero, na Reforma Protestante, eles retiraram esses livros que tinham sido inclusos. Aí diminuiu. Se você for ver, a Bíblia evangélica protestante, é protestante, na realidade é essa a nomenclatura correta, porque foi a base de um protesto, uma
uma dissensão da Igreja Católica que surgiu o movimento protestantista, certo? Então, eles não reconheciam porque diziam que eram apócrifos, como muitos livros do Evangelho, que antes, no início do cristianismo, tá certo? Tinha esses livros que depois foram tirados. Teve um concílio que resolveram tirar e deixaram só 4 evangelhos. Antes existiam outros. De vez em quando a gente, evangelho segundo fulano de tal, evangelho, certo? Então, qual é a Bíblia, por exemplo, que eu estudo? Estudo assim, né? Porque estudar a Bíblia é a vida inteira, ainda mais... No encarnação ainda não dá, ainda não tem como você estudar tudo. Eu uso a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, mas que traz uma contextualização histórica. Certo? Ele, inclusive, no início do livro, ele traz a quantidade, por exemplo, de livros que cada Bíblia... A Bíblia grega, que é ortodoxa, é diferente da Bíblia católica. Quer dizer, a Bíblia protestante, a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa, cada uma tem as suas diferenças. Aí você diz assim, mas é que estudar, como é que você estuda todas essas... Isso é uma salada. Não é. É só contextualizar historicamente as coisas. Certo? Por exemplo, a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento. Aqui, na Bíblia de Jerusalém, eles falam que são 24 livros. Certo? Citam os livros, eu até falei no começo. Só que eles colocam no mesmo, certo? No mesmo número, os 12 profetas. Eles consideram um livro os 12 profetas. Aí, quando eles falam em Samuel, tem 2 livros de Samuel, eles só consideram um. Tem 2 livros de Reis, eles só consideram um na contagem. Certo? Então, se você for ver, não são 24, são 39. Porque se você for esmiuçar. E esses livros, a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento dos judeus, é o mesmo livro que os protestantes usam, certo? Eles não reconhecem esses outros livros, certo? Do Antigo Testamento, que a Igreja Católica reconhece. Aí você diz, mas Iraci, estudar tudo isso é uma... A gente não é católico, nem protestante, como é que fica? Use a que tem mais conhecimento para lidar. Use a que traz um aprofundamento da história na visão religiosa, porque a Bíblia não é um livro histórico. Quando você pega Gênesis e vai falar que o mundo foi feito em 7 dias, criou o mundo, o universo em 7 dias, aí, o que é dia? Você tem que saber. Porque não é dia de 24 horas. Você tem que estudar. Sabe? Então, tudo isso é importante para a gente. Nós precisamos conhecer. O conhecimento liberta. Porque você não cai nas armadilhas que as pessoas lhe pregam. Porque quando você não conhece, quando você é um leigo, certo? O que é que acontece? Você pode cair em armadilhas pela ignorância. E o conhecimento que nós devemos ter, certo? É para nós também não cairmos nas armadilhas, inclusive nas armadilhas morais, que algumas pessoas pegam e fazem uma interpretação, certo? Da Bíblia ao seu bel prazer, não levando em conta nenhuma das coisas que eu falei aqui. Certo? Então,
é importante que o espírita leia a Bíblia. Eu sou espírita. Pelo menos tento ser. Porque ser espírita não é fácil. Pense numa coisa que você está todo tempo sendo chamada para a sua consciência para viver os ensinamentos do Cristo. Sabe? E aí você precisa conhecer. Conhecimento liberta. E é fundamental. Então, eu aconselho a todos e a todas a lerem a Bíblia. Inclusive, vou fazer mais. No sábado, os estudantes, lá do Lar dos Humildes, eu vou sortear uma Bíblia de Jerusalém para as pessoas. Se estiverem ouvindo, certo? A rádio, certo? Vai ser sorteada. É surpresa isso. Estou falando agora. Não avisei para ninguém. Para as pessoas não assistirem só para ganhar a Bíblia. Agora, ela não pode ser um instrumento de peso na mesa. Ela tem que ser estudada e vivenciada. Os ensinamentos que nos tocam. Não a questão histórica e tentar, como eu já disse, você viver coisas, situações de 4.000 anos atrás e querer botar em prática agora. Mas só as questões morais. As questões morais, sim, elas não têm tempo. As questões administrativas, as questões, sabe, de convivência, todas elas têm a contextualização. Então, eu acho que já está com o meu tempo terminado, pelo menos nessa primeira etapa. Aí vai vir uma coisa de um pinga-fogo, não é isso que eu sei que tem? E aí, por favor, perguntas que eu saiba responder, porque se eu não souber, eu passo para a Françoise, eu passo para a Elis, que são estudiosas, que sabem muito mais que eu, com certeza. Está com você. Devolvo a palavra aí. Eita, Iraci, pois já já a gente volta com Pinga Fogo e vamos de intervalo com música, isso mesmo. Bora, DJ JP! A diferença está na sintonia. Web Rádio Fraterno. Aqui toca mais música. Há de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração de quem quer servir. É proferir, novo verbo, é burilar o íntimo, colorindo o céu de um novo ser.
Estamos de volta e agora o nosso pinga-fogo no cuscuz. Fala, Françoise Marie. Boa noite a todos. Eu não entendi esse ronronar aí no final, mas tudo bem, Paloma. Gente, muito bom estar aqui com vocês na noite de hoje. Iraci, o teu tema é muito agradável aos meus ouvidos. Acho que é aos ouvidos de todos nós. Aí eu te pergunto, voltando, né? Durante muitos anos, a gente não havia necessidade da gente conhecer a Bíblia com tanto afinco. E no correr dos séculos, a gente vai vendo que há necessidade de nós conhecermos a história do povo judeu, que também é a nossa história, já que somos espíritas e acreditamos na reencarnação. Eu queria saber se a reencarnação ela é tratada dentro da Bíblia. E muito foi tirado, mas ainda existe, sabe? Porque houve um concílio onde a palavra reencarnação foi abolida, né? Dos evangelhos. Mas ficou, por exemplo, João Batista, né? Lá no Antigo Testamento diz que João Batista, que era Elias, tinha que voltar. E ele voltou. Antes de Elias tem que voltar para vir o Messias. E Elias voltou. Na figura de quem? João Batista. Escapou. Certo? Então, não tem como você dizer, mas não é bem assim como. Claro. Certo? Tá lá. Bem bonitinho. Aqui no Novo Testamento. Em Mateus, né? Segundo a nossa querida Isabel. Quando eu digo que ela estuda mais do que eu não estou mentindo, né? gente. E, ó, quando é? Diz, não conteis a ninguém que de ser perguntado. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Né? Respondeu-lhe Jesus, certamente, Elias será que vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também o Filho do Homem sofrerá a parte dele. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Então, os judeus, né, falaram o quê? Que Elias tinha que vir primeiro. Porque os judeus, uma parte deles, porque o judaísmo não é único, certo? Existem muitas correntes, do mesmo jeito que existem os protestantes, testemunhos de Jeová, os católicos, os judeus também têm as suas correntes dentro do judaísmo, certo? E onde é que você vê isso? Estudando o quê? Que livro você vê isso? Estudando a Bíblia. Contextualizando. Sabe? Então, existe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a reencarnação. Só não vê quem não quer. E Jesus não é, processo de volta dele não foi reencarnação, porque é diferente, é outra coisa, é ressuscitação, é outra coisa. Aí não vamos entrar nesse método não, que dá muitos panos para manga. Mais alguma pergunta? Carol, quer fazer a pergunta? Diga aí, Carol. Fala, Carol. Boa noite, meu povo. Iraci, você falou um assunto que, aos olhos de muitas pessoas, é muito polêmico, porque muitos dizem que os espíritas, eles não são cristãos, por etc, etc. E, na verdade, o espírita lê, estuda a Bíblia,
E eu queria entender uma coisa, sabe, Iraci? Uma vez na faculdade, o professor falando sobre espiritismo, e você percebe o quanto ainda é estigmatizado. E quando eu fui corrigir, não fui corrigir, eu fui só complementar a fala do professor, e acabou gerando polêmicas. Eu queria perguntar a você, quando alguém pergunta, indaga para nós, espíritas, se nós estudamos a Bíblia, como é que a gente vai responder para eles? De forma racional, mas amorosa. Eu digo que eu estudo. Interessante que, de vez em quando, chegam na minha porta o pessoal do Testemunho de Jeová. Aí a gente conversa sobre Bíblia, sobre estudo, pá. Sabe? E interessante que um dia ela perguntou qual era a minha religião. Eu digo, olha, eu sou espírita. Ela tomou um susto tão grande, tanto é que o pessoal deixou de vir aqui. Disse, mas como se você conhece a Bíblia? Eu estava conversando com ele sobre passagens bíblicas. Eu digo, minha querida, eu leio todo dia. Leio e faz parte das minhas meditações. E eu estudo. Então, é dizer, eu estudo. Eu sou cristã, essencialmente cristã. Eu sou seguidora do Cristo. Como é que eu vou seguir a Cristo? Certo? Se eu não sei a história dele, se eu não li o que ele falou, estudei, sabendo de onde que ele viu que ele era judeu. Cristo não fundou nenhuma religião. Cristo era um judeu que veio tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação à visão de Deus. Que Deus era amoroso. Ele não era um Deus vingativo, que era aquele Deus que foi mostrado aos povos primitivos, que precisavam ter essa visão. Mas ele veio mostrar o Deus amoroso, o acolhedor, o que perdoa, o Pai que acolhe, que leva nos braços. É esse o Cristo que veio dizer como Deus é, e a gente precisa. De uma forma amorosa, eu digo, mas eu leio. Ah, você não leio, estudo. Simples. Deu para... Respondeu? Deu demais, Iraci, obrigada. É contigo, Isabel. Vou lá aproveitar aqui a minha deixa, né? Iraci, fazendo um adendo aí com relação às traduções bíblicas. É bom que o ouvinte compreenda o que você está falando com relação às diferentes traduções, porque a gente sabe que a Bíblia, ao ser escrita, passou por muitas mãos, né? Foram muitas mãos que copiaram, que alteraram, que incluíram, que excluíram. Então, a Bíblia que você está dando a dica, gente, é ouro para a gente poder compreender e fazer os nossos estudos, porque o espírita, sim, o espírita estuda a Bíblia, como a Iraci, até agora a Iraci está repetindo isso. Vamos estudar as Escrituras para compreender a mensagem do Cristo, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que ele traz? Ele tem alguma coisa a ver com os evangelhos, com os evangelistas? Ou é uma criação de Kardec? Kardec que escreveu aquele livro. Eu quero que você fale um pouquinho aí sobre... Porque as pessoas às vezes falam que é a Bíblia espírita. É a Bíblia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo não é. São partes do Evangelho que são comentadas, certo? Que trazem as lições. Você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e você vai trazer o Evangelho que está na Bíblia. Não tem nada inventado. É o que está na Bíblia, que é dado uma interpretação da lição moral para a gente.
sabe? É essa interpretação. É o Cristo, quando falou que amar os inimigos, sabe? E ele falou isso. Agora, como é esse amor? É o mesmo amor que você tem a um irmão? Não. É não desejar mal, é acolher quando necessita. É essa interpretação, é essa leitura que o Evangelho segundo o Espiritismo faz, é pedaços do Evangelho que são discorridos, que são estudados, que são esmiuçados, certo? Que são partes básicas. São todas? Não, não são todas. E não é a nossa Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Novo Testamento. E nas experiências e nas mensagens do Cristo. Certo? E interessante que sobre a questão da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia judaica, ela não tem versículo, ela não tem... Ela é corrido, porque na época se escrevia assim. Sabe? Feita ainda nos livros, em rolos de livros. Então, é nessa fonte, nessa que é feito as traduções, nesses antigos livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que também a gráfica foi com Gutenberg. A escrita era tudo à mão. Se a pessoa errasse uma vírgula, uma letra, mudava tudo. E isso ia se propagando. Sabe? Não existia uma gráfica, não existia, sabe, as mudanças a pessoa botou uma vírgula aqui que não deve, porque uma vírgula pode mudar toda uma interpretação de um texto, dependendo de você, onde você a coloca. Certo? E ela foi feita a tradução, sabe? E Elis colocou aqui muito bem que era do grego. E do grego, e do aramaico, e do hebreu, sabe? Que línguas que, na época, não estavam mais em voga, porque foi feito lá. A nossa língua, a nossa fala, ela por exemplo, o português. O português que nós falamos agora é bem diferente do português que se falava no século passado, que se escrevia no século passado. As palavras têm até conotações diferentes. Imagine 4.000 anos atrás, como é que não era? Vai entender que a agulha, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que agulha é essa? O que significa essa palavra? A gente vai entender que é uma agulha de costurar? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aí eu já estou mudando o viés da pergunta, mas a gente tem que entender que é um assunto muito interessante estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Françoise Marie. Eu estava aqui ruminando, igual uma vaca, e a gente observa um camelo, né, que é um ser ruminante, mas o que me veio à cabeça foi... E as pessoas que se dizem ateus, e que não leem a Bíblia, que não têm contato, mas são... Eu conheço pessoas que nunca leram, que são ateus, e que têm uma cristandade, um cristianismo redivivo dentro de si, muito maior do que os cristãos. Então, a gente observa que as palavras, elas estão nos livros, mas a ação que Jesus colocou, que é o exemplo, que através das parábolas, que muitas pessoas não compreendem, mas levam ao pé da letra,
é que a letra, ela escraviza. Então, eu te pergunto, Iraci, será que não é necessário a gente compreender, ao invés de deixar de lado o Cristo morto da cruz e fazê-lo viver dentro de nós com a boa nova, com a ideia que tinham os primeiros cristãos de que viver vale a pena se a gente se modificar para uma vida melhor, porque a mudança ela ocorre de dentro para fora. Então, de que adianta eu ler tanto se eu não coloco em prática? De que adianta eu conhecer versos, versículos e tudo isso e não interiorizar dentro da minha jornada nessa encarnação, da minha vida? Engraçado, é um descompasso, porque eu posso conhecer e posso também não saber, como é uma pessoa que é analfabeta, que não conhece os versículos, mas ela vive Jesus todo dia, ela vive o Cristo, redivive todo dia, quando ela faz uma prece, quando ela acorda e agradece pelo alimento, pelo solo, pelo ar, pelo vento, por tudo que nos cerca, com gratidão. É muito mais sutil, né? É interessante a gente compreender, porque ele é um manual de conduta para a gente. O Cristo deixou, né? O de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Mas quem não tem contato com isso, como é que fica? Olha, a questão de ler não é só ler. Se você não vivencia o conhecimento, para que adianta esse conhecimento? Sabe? Como você disse, é um código moral. Mas não é necessariamente, como eu já falei, fora da Bíblia não há salvação. Não. Como é que ficariam os muçulmanos, os ateus, os agnósticos, os hindus, os budistas? Como muitas pessoas querem. Se não ler a Bíblia não tem salvação. Não é assim. Deus, ele veio para todos. Como cristão, você tem a possibilidade de conhecer esse manual, como você disse, de conduta e vivenciar. Não adianta ler se você não pratica. É só conhecimento teórico. Conhecer por conhecer? A Bíblia não é um livro histórico. É para serem tiradas as lições. Por isso que o Haroldo Dutra diz que utilize com moderação. Você não pode, eu vou conhecer em 2 minutos, em 2 dias, você passa 24 horas lendo e lê a Bíblia. Não, você não leu. Você não pegou o espírito, porque é um livro que trata da conduta, da ligação com Deus. Religião, religare. É ligar, certo? Você tem que entender o que é que quis dizer aquela informação. Não é só o que está escrito. Sabe? É que lição moral nós podemos tirar daquilo que está escrito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está do nosso lado só? É o próximo fisicamente? O próximo é a humanidade que nos rodeia. Então, a questão do espírito da letra, como você falou, é entender o que está escrito. Por isso que não é só ler, que não é só conhecer de cor os versículos. O que adianta isso? Você, na realidade, você está só tentando dizer que sabe, mas você não vivencia, você não entende o que aquilo quer dizer, você decorou palavras para dizer para os outros, para tentar convencer as pessoas, e não é assim. O convencimento, a mudança acontece de dentro para fora, sabe? E todos nós, temos, apesar da pessoa ser ateu, não acreditar, porque muitas vezes a pessoa não acredita em Deus
Porque mostram para as pessoas um Deus raivoso, vingativo. Quem quer conversa com esse Deus? E não apresentam a amorosidade. Não apresentam aquela coisa maravilhosa, certo? Do que é Deus para nós. E como Cristo veio colocar isso, essa maravilha. Certo? Então, obrigado. O tempo já está findo. E o papo aqui vai longe, né? Falar da Bíblia, falar de estudar. Tá com você, Paloma. Rapaz, que papo bom, viu? Ainda mais sobre a Bíblia, que nos incentiva ainda mais a ler, a sentir e a entender o espírito da letra. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão e nosso mês de agosto está com gostinho de cuscuz recheadinho de novidades. Bora fazer a prece final? Eu gostaria de chamá-lo a neto de Paulo Freire, Elias. Olha, boa noite. Eu evoluí agora, eu sou neta, né? Então, mais jovem. Vamos lá. Eu era filha de Paulo Freire, gente. Agora eu sou neta, mas tudo bem. Senhor Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos aqui em teu nome. Gratidão pela vida, por mais um dia no planeta de provas, de tantas lutas e desafios. E te rogamos que as lições deixadas e chegadas até nós através de tantos textos e cartas possam, antes de tudo, ser roteiro de renovação para o nosso coração em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós e tantos companheiros se utilizam desses textos para agredir e julgar os outros. Sejamos nós mesmos medidores da nossa conduta. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e fortaleça todos aqueles que estão em sintonia conosco agora e que vão acompanhar o programa em outro momento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem-se, prece essencial, o estudo também. E até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.